Uma nova forma do Godzilla e um inimigo que vai ser poderoso bastante para fazer o Lagartão e o Kong se unirem de novo, obviamente criou um alvoroço na internet e deixou todo mundo louco para ver o que vai acontecer no próximo filme do Monsterverse. Então se você quer saber o que tá acontecendo, já fica nesse vídeo porque eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o trailer de Godzilla vs Kong, o Novo Império. Bora pro vídeo. Indo direto pro trailer, ele já começa com um diálogo sobre a Terra Oca, e um buraco se abrindo num deserto próximo de uma pirâmide, de onde vem uma luz azul de baixo. E de lá de dentro sai uma mão gigante que parece ser a do Kong, porém ela tem uns traços cibernéticos, como se fosse uma luva ou então um tipo de suporte mecânico. Mas essa mão ainda vai aparecer de novo no trailer, então a gente ainda vai ter outra oportunidade de tentar entender o que ela é. Então a gente vê a Terra Oca e um pouco do Kong correndo, ao mesmo tempo que nós vemos um pouco da equipe de pesquisa que foi formada na Terra Oca depois de Godzilla vs Kong. Então o Kong vê a sombra de um adversário gigante saindo de uma neblina, mas quando ele consegue enxergar direito é apenas uma criança da sua própria espécie. Apesar disso, esse suposto filhote de Kong tem uma aparência mais semelhante com o orangotango. Nós vemos um muro de rochas com uma marca de sangue gigantesca no formato de uma palma de uma mão, e vemos o Kong descendo por um tipo de caverna que leva ele até uma parte mais profunda da Terra Oca, onde ele entra num lugar escuro cheio de cristais brilhantes. E pelo que o trailer mostra, esse lugar parece um tipo de tumba ou então um cemitério de titãs. Nós temos uma cena demonstrando um grande grupo de membros da espécie do Kong, e então aparece um que também se parece com um orangotango, além de ter olhos brilhantes e azuis. E no meio de algumas cenas do Kong sendo perseguido na Terra Oca e também de humanos no que parece ser um tipo de santuário, a gente tem uma frase afirmando que o Kong não vai conseguir impedir isso sozinho, mas que ele não vai estar sozinho. Então nós vemos o Godzilla adormecido num tipo de casulo de gelo gigante, cercado por um brilho rosa que vem saindo do fundo. Então ele se levanta do gelo e a gente vê a nova forma do Godzilla, com os olhos e as placas dorsais brilhando na cor rosa. Além disso, as placas dorsais do Godzilla agora parecem estar em maior quantidade e também tem uma aparência meio cristalina. Nós vemos mais algumas cenas do suposto vilão do filme, que até onde a gente sabe se chama Scar King, e ele não só parece ser bem maior do que o Kong, mas também essas cenas dão a entender que ele realmente seja um tipo de rei para a espécie do Kong. Não só isso, mas parece que ele alcançou essa posição por meio de uma matança, e usando a força para dominar o resto da sua espécie. Então nós temos uma cena do Godzilla na sua nova forma, usando o sopro atômico, que agora também tá na cor rosa, e uma cena dele correndo ao lado do Kong, que realmente era quem tinha aquela mão meio mecânica no começo do trailer. Só falta a gente saber por que exatamente ele tá assim. Lá no começo do trailer dá para ver que ainda tem carne naquela mão, então ele provavelmente não teve seu braço arrancado, e ele não parece ter nenhum tipo de dificuldade de se mover, então é difícil de imaginar que isso seja um suporte para caso o braço dele tenha sido quebrado. Então apesar de nós termos poucas informações, até agora parece ser um tipo de tecnologia para melhorar a capacidade dele de combate. E o trailer encerra com mais uma cena mostrando aquele filhote da espécie do Kong. E como é clássico para esse tipo de filme, o trailer mostrou bastante coisa pra gente, só que tudo fora de contexto, assim fica meio difícil de afirmar exatamente o que e como as coisas vão acontecer. Graças a um post do Instagram oficial de Godzilla vs Kong, o Novo Império, a gente sabe que o nome desse vilão macaco que vai aparecer no filme é Scar King. E apesar dele parecer ser da espécie do Kong, ele tem uma aparência que lembra mais a de um orangotango, enquanto o resto da espécie todos parecem com gorilas, pelo que a gente viu no trailer. Então é possível que ele seja de outra espécie, talvez um tipo de parente da espécie do Kong, ou até mesmo seja da espécie, mas dentro da espécie do Kong existam diferentes tipos de titãs e ele seja o último do tipo dele, ou pelo menos um dos últimos, já que aquele filhote de Kong que aparece no trailer parece ser semelhante ao Scar King, talvez até mesmo seja filho dele. De qualquer forma, aquele filhote de Kong parece que vai ter muita relevância no plot do filme, só nos resta saber se vai ser pro bem ou pro mal, já que pelo que a gente viu, ele parece ser um filhote perdido que pediu ajuda pro Kong, mas por ele parecer com o Scar King, existe a possibilidade de ser filho dele, talvez até mesmo de estar ajudando o pai. E falando no Scar King, a gente não sabe muita coisa sobre ele, porém aqueles olhos azuis que ele demonstrou no trailer podem ter uma grande importância, não pela cor deles, mas pelo fato de terem mostrado um tipo de brilho, já que isso lembrou muito o que acontecia com o próprio Godzilla nos filmes anteriores. Então não é de se excluir a possibilidade de que o Scar King de alguma forma tenha absorvido aquela energia que o Godzilla possui, ou ao menos se alimentado, então absorvido algum outro tipo de energia. Uma outra possibilidade que também não pode ser descartada está relacionada com aquele cemitério de titãs e também aquela marca de sangue gigante, já que pelo que nós vimos, parece que o culpado dessas duas coisas foi o próprio Scar King. Dessa forma, existe uma possibilidade de que talvez por ter devorado outros titãs em uma quantidade muito grande, ele tenha passado por um tipo de mutação, talvez absorvendo a energia deles, então evoluiu. E todas essas possibilidades explicariam o porquê de ele ser tão ameaçador. Afinal, ele ser capaz de derrotar o Kong já é impressionante, mas por tudo que a gente viu, parece que ele vai superar o Godzilla e o Kong ao mesmo tempo, ou no mínimo dar trabalho para os dois juntos.
Isso já é um feito muito impressionante. Além do mais, parece que o Godzilla vai estar evoluído nesse filme, o que torna ainda mais impressionante o Scar King representar uma ameaça para os dois. O Scar King também parece ter usado sua força para dominar toda a sua espécie e assim criar um exército de titãs com o qual ele pode reinar na Terra Oca. Então é claro, para esse próximo filme existe a possibilidade também de o inimigo não ser um titã, mas sim um exército de titãs. Além disso, a nova forma do Godzilla também é algo misterioso pra gente nesse filme, já que parece que ele passou por um processo de hibernação naquele gelo, absorvendo energia para se fortalecer, e isso gerou uma nova forma para ele. E talvez essa nova forma do Godzilla esteja relacionada com o Shimu, que é o titã fundador. Apesar de nunca ter aparecido em tela, ele foi citado no collab de Call of Duty com Godzilla vs Kong de 2022. Onde nós vemos uma pintura dele. E até onde nós sabemos, esse Shimu é o titã original e o mais poderoso de todos os tempos. E ele vai aparecer em Godzilla vs Kong, o Novo Império. Então ainda tem muita coisa pra gente descobrir antes desse filme lançar, e provavelmente muitas delas só vão ser reveladas no próprio filme. Nós ainda temos que entender melhor por que o Kong tava com aquele tipo de manopla, por que o Godzilla tá rosa, qual vai ser o papel do Shimu na história e como ele vai sequer ser introduzido nisso, e quem exatamente é o Scar King, como ele é tão poderoso assim, como ele chegou no ponto onde ele chegou, dominando toda a sua espécie, e por que ele não tinha se manifestado até agora. Além do mais, ainda temos que descobrir quem exatamente é aquele filhote de Kong, e qual a relação dele com o Scar King. O filme tá com a data de lançamento marcada para 12 de abril de 2024, e até lá, com certeza, muita coisa ainda vai ser vazada e revelada. Então nós ainda vamos ter muito com o que teorizar antes do filme sequer chegar. E se você não quer ficar por fora de nenhuma das novidades sobre Godzilla vs Kong e o Novo Império, já se inscreve aqui no canal porque eu vou trazer todas as novidades aqui pra você. Deixe seu like para apoiar o canal e comenta aqui qual é a sua teoria para esse filme que vai lançar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.